Deltan Dallagnol chega ao cúmulo da hipocrisia e diz que ninguém mais aguenta toda essa podridão. Tadinho. Quem olha assim dá até pena, pensa que ele está realmente comprometido com isso. Seja bem-vindo aqui ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Para você entender do que eu estou falando, fique então atento a esse vídeo. Primeiro eu vou lhe contextualizar. Hoje é 18 de maio de 2017 e ontem, dia 17, os delatores da JBS fizeram uma delação, não ontem, mas ontem vazou a gravação dos delatores da Lava Jato para o Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, que deu aí gravações em que Michel Temer estava envolvido em processo de corrupção e também Aécio Neves do PSDB. Feito isso, após o vazamento, somente após o vazamento e não após a entrega das provas que ocorreu antes, o ministro do STF resolveu então cassar o mandato de Aécio Neves e mandou prender a irmã do Aécio Neves. Tá, tudo isso em um dia, no dia 17, em que essa notícia, que para algumas pessoas é bombástica, para a gente já via mais ou menos denunciando todos esses processos que está acontecendo hoje, no dia 18. E aí aparece o Dallagnol. O que o Dallagnol tem a ver nesse contexto? Porque o Dallagnol sempre foi um operador, procurador da Lava Jato, que está combatendo a corrupção. Não, vamos entender uma coisa. O Dallagnol identificou o Lula como sendo o comandante máximo da corrupção no Brasil, que todo e qualquer processo de corrupção tinha que passar pelo Lula. E a outra coisa é que o PSDB estava livre de investigação porque não participou do governo. Eles isentaram o PSDB de processo de investigação do governo. Tanto o Dallagnol como o juiz Sérgio Moro, todos dois, ninguém investigava o PSDB simplesmente pelo fato de não participar do governo. Hoje é o governo do PSDB, implementado pelo Michel Temer do PMDB, que está sendo acusado de corrupção. Não graças ao Dallagnol e nem muito menos ao Sérgio Moro. É isso que é preciso entender aqui. E é por isso que eu estou falando de hipocrisia. Porque um outro camarada faz o serviço que eles sempre se recusaram a fazer e agora aparece o bonitão dizendo que não aguenta mais todo esse processo, toda essa podridão. Francamente, o coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirmou nessa noite de quinta-feira que ninguém mais aguenta essa podridão. O desabafo foi, para usar as próprias palavras do Procurador da República, foi publicado na sua página pessoal do Facebook após divulgação de uma conversa entre Joesley Batista e o presidente Michel Temer. Olha, o Dallagnol é da Polícia Federal ou do Ministério Público, sei lá de onde ele é do Ministério Público, tá? E ele também tem poder de fiscalizar, de investigar toda essa podridão que ele está dizendo que não aguenta mais. Só que ele focou a podridão dele em cima de um partido. E é por isso que é lamentável o que aconteceu com a Lava Jato até agora. Ninguém contava, mesmo com a morte do Teori Zavascki, porque a gente estava na expectativa que vai acontecer quando a Lava Jato chegar ao Supremo. Precisava chegar ao Supremo para poder investigar pessoas com foro privilegiado, que eu acho que é a maior besteira que se faz. Criminoso é criminoso, não tem que ter foro privilegiado de nada. Nem se for presidente, nem se nada, não tem que ter privilégio nenhum. Tá? Mas precisava chegar lá e, por um acaso do destino, por sorte que tinha que chegar lá. Porque se dependesse do Dallagnol e do Sérgio Moro, jamais essa notícia sairia. Porque eles mantêm sigilo de tudo o que acontece com o PSDB no Brasil. E por isso eu falo novamente em hipocrisia. É preciso ler o que ele escreveu aqui. Desabafo dessa noite, somando-me ao que colocou abaixo o colega da Força Tarefa, Carlos Fernando. Há muitas reformas necessárias, mas a prioritária é a anticorrupção. Ninguém mais aguenta toda essa podridão. Se este Congresso não fizer as reformas necessárias contra a corrupção, será uma confissão de incompetência e merecerá vergonha dos crimes que cobre. Ora, mas se o próprio Congresso está participando do golpe contra uma presidente eleita, do golpe parlamentar, o próprio Congresso está envolvido, a maior parte das pessoas que derrubaram o governo eleito democraticamente estão envolvidas em processo de corrupção e não são investigados pelo Deltan Dallagnol. Como é que ele espera que esse Congresso faça a reforma anticorrupção? Na verdade, o que o Deltan Dallagnol sugeriu é que se faça uma reforma onde eles, procuradores da República e juízes, fiquem livres de processo de abuso de autoridade.
Para quê? Para que eles possam praticar as decisões arbitrárias deles sem ser incomodados. Ou seja, é uma espécie de foro privilegiado para os promotores e para os juízes do Brasil. A melhor coisa que a sociedade poderá fazer, além de protestar, será mostrar sua indignação nas urnas, colocando o Congresso em 2018 com pessoas comprometidas com as transformações que queremos ver. Não roubarão nosso país de nós, lutaremos por ele até o fim. Seria muito bom, prezado promotor Deltan Dallagnol, seria ótimo poder acreditar nas suas palavras. Mas, sinceramente, o que a gente mostra nesse vídeo aqui é uma hipocrisia muito grande da sua parte falando dessa maneira. Porque, sinceramente, você também é responsável por todo esse processo ter acontecido dessa forma. Na minha opinião, o que se estava fazendo no Brasil é a criação de uma milícia partidária, em que um determinado partido é incriminado, enquanto o outro que era protegido, basicamente protegido pelos procuradores aí do Ministério Público, e uma desses protetores, com certeza, é quem disse que toda a corrupção no Brasil estava concentrada única e exclusivamente em uma só pessoa, que era o Lula. Foi o Deltan Dallagnol que convidou a imprensa para fazer aquele espetáculo do PowerPoint e que apontou aí o Lula como o representante, o comandante máximo da corrupção no Brasil. Foi Deltan Dallagnol que fez isso. Foi ele junto com Sérgio Moro que livraram o PSDB de investigações na Lava Jato. Junto com Sérgio Moro, que disse aqui, ó, ainda é possível ver aqui nesse vídeo, que esse partido não estava na oposição, então não faria sentido. Quer dizer, não, eu acho que ele não rouba não, porque ele está na oposição, não rouba. Tá? Então, através desse comportamento, houve uma proteção ao PSDB, que hoje está sendo revelado graças a um vazamento que houve, como está sendo mostrado aqui, ó. Só por isso está sendo revelado. A partir do vazamento, houve mandato de prisão e o senador foi afastado. Eu me pergunto, se não tivesse vazado, se o ministro do STF teria feito o que fez hoje, dia 18, após o vazamento. Né? Será que é assim? Bom, outra coisa que é interessante é que o procurador amigo de Deltan Dallagnol é preso por corrupção na Polícia Federal. O procurador Ângelo Goulart Vilela foi preso na manhã dessa quinta-feira pela PF. A prisão foi feita a pedido do Rodrigo Janot, que também pediu a prisão preventiva do advogado Willer Tomás. O procurador Vilela pode ser visto em um vídeo cumprimentando o estimado colega e amigo Deltan Dallagnol. Procurador, o estimado colega e amigo. Portanto, quem está falando aqui amigo, diferente de amigo de Lula, amigo do cachorro de Lula, amigo da vizinha, do vizinho, do primo, do parente, sei lá, de Lula, é que o próprio procurador está aqui num vídeo que eu vou deixar o link para vocês, chamando Dallagnol de estimado colega e amigo. Esse procurador que foi preso no dia de hoje, dia 18, por estar supostamente, ainda não foi revelado o exato motivo, porque tudo tem que ser vazado, né, desse povo. Quando é vazamento sobre Lula, aí se sabe todos os detalhes, mas aí desse caso aqui é complicado, justamente porque existem certas pessoas que não têm interesse em vazamento de determinadas informações. Então, o colega do Deltan Dallagnol foi preso, provavelmente por estar envolvido em algum processo de corrupção. Ele é procurador do TSE, esse outro aqui que foi preso. Enquanto isso, Deltan Dallagnol pede aí que se faça as 10 medidas da corrupção, em que esse juiz, para entender sobre isso, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, né, em que Sérgio Moro e essa turma toda que não gosta de investigar o PSDB está pedindo mais proteção, né, a favor deles, para que eles possam fazer as atitudes deles sem serem incomodados por pedidos, por exemplo, de abuso de autoridade, para que eles possam agir livremente, uma espécie de foro privilegiado para o legislativo. Tá? Eu queria saber a sua opinião sobre esse comportamento aqui do Deltan. Uma hora diz que é Deltan, outra hora diz que é Deltan, ninguém sabe o nome dele direito. Aqui, Deltan, e aqui está dizendo Deltran. Aqui, ó, Deltran. Aí depois está dizendo Deltan, não sei como é o nome certo.
De qualquer forma, eu queria saber, o canal Notícias Comentadas queria saber a sua opinião sobre esse posicionamento do Deltan Dallagnol, aí supostamente se alegrando com a atitude de outro, para não dizer uma frase mais vulgar, né? Se alegrando com uma atitude de outro, atitude tal que ele poderia ter tomado, e agora ele está dizendo: ai meu Deus, estou estressado, estou estressadinho, eu não aguento mais esse país cheio de corrupção. Olha, pegaram até aquele partido que eu disse que não tinha nada a ver porque era oposição. Queria muito ouvir uma entrevista agora de Sérgio Moro, né, que afirmou, Sérgio Moro, junto com Dallagnol, afirmou que não faria sentido investigar o PSDB, porque eles eram oposição, portanto estavam livres de qualquer processo de corrupção. Compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos continuar no nosso processo de jornalismo investigativo independente. Um grande abraço e até a próxima notícia.